Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista. Hoje eu recebo aqui o Wilton Malta, presidente da FEComércio, a quem eu agradeço por ter aceitado o nosso convite. A Assembleia tem debatido hoje uma pauta positiva, uma pauta em defesa do comércio. O que é necessário não só a Assembleia, mas toda a sociedade fazer para defender o comércio alagoano? Olha, isso é uma oportunidade única que nós estamos tendo aqui, principalmente com os deputados, com a Casa Legislativa do Estado de Alagoas, para levar as nossas proposições. Nós temos sido, eu vou usar um termo assim, até um pouco popular, temos sido muito ofendidos por parte do Estado de Alagoas, quando não reconhece no setor comércio de bens, serviços e turismo, um grande propulsor da economia alagoana. Nós representamos 72% do PIB alagoano. 72% não é qualquer coisa. Nós empregamos 65% da mão de obra hoje com carteira assinada no estado de Alagoas. Isso muitas vezes é delegado vamos atrair indústria e o comércio fica relegado a um segundo plano. Eu entendo que a indústria é importante. A agricultura é também importante, mas nós precisamos ser reconhecidos pelo estado de Alagoas como um propulsor da economia. Se nós temos um PIB aí em torno de 72%, é porque nós temos alguma coisa a oferecer ao estado. Em contrapartida, o estado tem nos ofendido com encargos e mais encargos, vários itens que hoje afetam a economia nossa, das nossas empresas, em razão entre aspas, da ganância que hoje o Estado tem em função disso aí. Então, é uma proposta que nós estamos fazendo, essa é uma oportunidade que nós estamos tendo, até para dizer para a sociedade que nós queremos trabalhar. A economia está passando por dificuldade, mas nós queremos trabalhar. Quando se pensa em reconhecimento do Estado com o comércio, o que é que o Estado pode fazer para ajudar o comércio a melhorar os índices que hoje estamos vendo nos jornais, em tudo isso que tem sido divulgado? Olha, o principal item hoje que nós precisamos no comércio é ter regras claras para que a gente possa investir. Existem várias empresas que hoje, apesar de estar com as portas fechadas, mas ela ainda existe. Ela ainda está registrada na Receita Federal, na Receita Estadual, na Junta Comercial do Estado de Alagoas. Ela está apenas aguardando o momento oportuno para reabrir. Então, essa é uma oportunidade que nós precisamos discutir com o Estado. E outra, a carga tributária que o Estado hoje impõe pode ser até para alguns insignificante, mas para o comércio é muito alta e pode representar na economia alagoana uma recusa dessas empresas de se estabelecer aqui em Maceió, em Arapiraca, em Palmeira ou qualquer outro município. A federação tem ideia de quanto representa hoje a carga tributária para uma empresa? Olha, são tantos impostos, eu vou citar apenas um. O FECOEP é recém-criado, apesar de já existir há algum tempo, mas recentemente foi iniciada a sua aplicabilidade. O FECOEP, no papel, representa 1%, mas quando você vê no preço final do produto, que não é absorvido pelo empresário, o empresário repassa no produto para o consumidor final. Ele chega a 10%. Na hora, isso é uma coisa que aparentemente é pequena, mas quando nós chegamos para o preço final do produto, ela é representativa. Pela aplicação em várias etapas? Em várias situações. E tem outra, alguns itens que no estado de Alagoas é até um pouco mais exagerado. O estado de Alagoas usou uma expressão para dizer que produtos supérfluos, que são produtos supérfluos. Energia é supérflua. Não é. Energia é o item básico de qualquer empresa, seja num hotel, seja numa instalação comercial, seja numa lanchonete, é item básico, mas está taxado pelo FECOEP.
Como item supérfluo. Como item supérfluo. Uma empresa não pode funcionar sem Não energia. pode, nós não temos, ainda não pode ser conseguimos. supérfluo. Não conseguimos colocar energia vinda de outras fontes que não seja a energia elétrica. Então nós queremos rever em alguns pontos itens, a exemplo desse aqui, para não citar outros. Pode até ser considerado bebidas alcoólicas, pode ser considerado, pode ser. Armas e munições, pode ser considerado. Um outro, perfumes, ouro, prata, são itens que podem ser taxados com um pouco mais mas não exatamente a gente ter em itens como esse citado, um item como supérfluo. O ICMS é alto? Não deixa de ser alto, né? Porque a partir do momento que a grande maioria das nossas empresas são simples nacional, a grande maioria. E hoje tem uma outra modalidade, que é a Eireli, o simples local, o empreendedor individual. Para esses que não estão habituados no dia a dia da economia, eles sofrem, porque tem taxas que eles não conseguem repassar para o produto e finda de alguma forma absorvendo todo esse custo e finda não dando certo o resultado. Há empresas que têm o prédio alugado, mas nem sempre eles contabilizam no seu custo que aquele valor do aluguel ele tem que colocar lá no produto. Não somos nós que tem. Quem vai pagar, infelizmente, quem vai pagar qualquer aumento de tributo, qualquer custo que a empresa tem, é o consumidor. Isso é uma realidade para um momento de crise ou uma realidade que mesmo antes da crise vir já se fazia presente? Olha, existia. Apenas a gente está vendo assim mais, eu vou usar um outro termo, ganância do Estado num momento como esse. A nível nacional nós estamos vendo um embate no Congresso Nacional, aumenta imposto, não aumenta, não mande para cá que a gente não aprova. São essas coisas que hoje nós estamos vendo no dia a dia. Recentemente nós tivemos aquele aumento nos combustíveis, que é outro item básico em qualquer setor. Se você tem um transporte que vem ou por trem ou por caminhões nas nossas estradas, isso não pode ser diferente. Ele vai usar o combustível, seja o diesel, seja o álcool, seja qualquer um outro. Não existe mais a Maria Fumaça. Então, e se for elétrico, tem que ter alguma geração de energia e, por consequência, vai ter também algum tipo de tributo, em algum lugar vai ser tributado. Então, nós precisamos equalizar todas essas informações para que a gente possa apresentar, não só ao Estado, mas ao próprio governo federal, que nós precisamos ter uma competitividade mais racional dentro do nosso país. Nós estamos perdendo mercado, não é para aqui, dentro dos nossos, não. Nós estamos perdendo mercado para fora. No final do mês, nós estamos recebendo o cônsul da China. Por que é que essa pessoa vem? Ele vem olhar as nossas praias? Ele não vem olhar nossas praias. As belezas de Alagoas não vem. Ele vem querer fazer negócio. Não só comprar produto que nós temos, mas também vender. Principalmente vender o produto que eles produzem lá, que a economia nossa alagoana está muito invadida por esses produtos. Então, essa troca que a gente precisa até dar conhecimento ao próprio governo, que nós, empresários, nós temos a condição de sobrevivência, não numa situação como essa, mas numa situação de estabilidade da economia, nós temos condições de sobreviver. E numa frente parlamentar como existe na Assembleia, em defesa disso, o que é que essa frente pode apresentar para melhorar essa situação? É uma forma que nós temos, e isso eu quero desde já agradecer, não só a deputada Jó, mas a todos os demais que acolheram a nossa ideia, nós podemos apresentar, através da Assembleia Legislativa, à população, de um modo geral, o nosso pensar. Então, fomos recepcionados nesse interesse de dizer quanto é que nós estamos sentindo de aperto, de arroxo, de tributação no estado de Alagoas, e esses deputados estão nos trazendo um alívio, pelo menos a esperança de que mais cedo ou mais tarde a gente possa ser visto e entendidos pelo governo do estado como
contribuintes. Nós somos contribuintes, mas também somos desenvolvedores do Estado de Alagoas. É uma interlocução com o Executivo. É uma interlocução que a gente tem com a força da Assembleia Legislativa. A gente pode abrir um canal de negociação muito grande. E isso é o objetivo dessa frente parlamentar em defesa do comércio. Ao longo dos anos anteriores, eu acho que isso daí está muito sendo discutido também no Congresso Nacional, uma diminuição de impostos. Alguns falam em baixar a Selic, outros falam em diminuir a tributação em vários campos. E outros falam também em substituir algum tipo de tributação por taxar grandes fortunas. O FEComércio, como uma federação que se comunica com outras, fechou posição em algum caso desse? Essas taxações, qualquer taxação, seja para os mais ricos, seja para uns que consomem isso ou aquilo, taxação a mais do que nós temos. Mas nós temos hoje no país tributos, entre taxas e outros, que chegam a mais de 70 itens. É muita coisa para a gente desenvolver. E por que não transformar isso em apenas em apenas 2 ou até 3 impostos a nível nacional? A gente ficaria não só livre de tanta burocracia, que hoje grande parte das empresas vivem no dia a dia fazendo burocracia, ao invés de estar cuidando da sua venda, do seu produto, do seu cliente, não, está por trás, nos bastidores, cuidando da burocracia. E assim também são os contabilistas, os contadores que estão atrás. A cada dia o Estado bota mais encargo, bota mais isso, bota mais serviço, só para nos tributar, e se errar, por certo, aqui ou ali vai haver um erro, aí sim vem com multa, juros e mais alguma coisa. Então nós precisamos que o Estado, de um modo geral, reconheça no setor produtivo, e aqui eu defendo o comércio, a atividade empresarial do comércio de bens, serviços e turismo, como um propulsor. Nós somos e sempre seremos em Alagoas o item de maior prospecção do futuro aqui do Estado de Alagoas é o item comércio de bens, serviços e turismo. Nos últimos anos, nos acostumamos, infelizmente, a ver uma série de lojas fechando. Você pega um carro e passa pelo Estela Maris, você vê também outra situação, como uma galeria recém-inaugurada que tem 10 lojas e apenas 4 funcionando. O clima é esse ainda? O clima é esse, não sabemos quando vamos sair disso. Você citou o Estela Maris, eu cito a Fernando Lima. Que exemplo maior nós temos para o Estado de Alagoas, não é só o Maceió não, para o Estado de Alagoas, do que a Fernando Lima com aquele número de lojas fechadas. Quantos postos de combustível estão ali fechados? Será que eles foram incompetentes na sua administração? Não. Os encargos que estão hoje incidindo e também a consequência da economia brasileira, que impede que os carros possam andar livremente, os caminhões possam trafegar normalmente pelas nossas rodovias, está fazendo com que aqueles postos ali de combustível deixem de vender o seu diesel, deixem de vender a sua gasolina, o seu álcool e até o que era alguns anos atrás, até o gás, que antes era tão consumido pelos taxistas e por outros. Então, isso faz com que o Estado, de um modo geral, principalmente o Estado de Alagoas, esteja sofrendo. Outros estados também estão sofrendo. Eu estive recentemente em São Paulo e vi uma das mais prósperas ruas da cidade, da capital, 25 de março, que fervilhava de gente, como a gente diz, né? Mas hoje estão vários imóveis fechados. E aí? O que é isso? Somos nós os culpados? Não somos nós. Nós não temos culpa, nós apenas fomos alvo desse tsunami chamado política. Então a política a política nacional fez com que atingisse todos nós nos estados, e essa casa também sofre com isso, porque a partir do momento que o Estado deixa de arrecadar recursos que poderiam estar vindo aqui para essa Assembleia fazer o seu trabalho, seja o trabalho social ou um outro trabalho, ele também é reduzido. A gente vai para um breve intervalo. Estou aqui com o Wilton Malta, presidente da FEComércio de Alagoas. A gente volta em poucos instantes.
Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o presidente Wilton Malta, presidente da FEComércio de Alagoas. Estamos aqui falando de uma série de coisas, inclusive a questão da saúde financeira. Passa por defesa da FEComércio um parcelamento do débito fiscal? Sim, nós temos no estado de Alagoas centenas de empresas que estão carentes de um momento de um refis. Não um refis apenas por ser refis, ou parcelar, mas sim um refis que possa atender principalmente aquelas empresas que estão em mais dificuldade do que esperado. Nós queremos um refis que possa atender, no geral, da empresa, da microempresa até a empresa de maior porte. Nós queremos ter a objetividade de negociar, empresa por empresa, com a Secretaria da Fazenda, para que tenhamos a volta ao mercado de todas essas empresas livres de qualquer negócio. E nós estamos vendo que a grande maioria das empresas que hoje estão sendo colocadas na dívida ativa do Estado de Alagoas estão reclamando. Nós temos uma empresa, para não dizer várias, nós temos uma empresa que citou que o Estado, se não bastasse colocar na dívida ativa, está colocando em cartório, protestando o título como se fosse um título, qualquer título assim, uma duplicata. Isso não é possível, isso é legal? É legal. Mas chega um momento que a empresa precisa renovar a sua condição junto ao banco. Ele quer fazer um novo cadastro no banco. E se tiver com o nome da empresa em cartório, o banco não renova nenhum financiamento. Então, esse é um momento que a gente tem para dizer ao Estado que não é assim que se trabalha com empresas que são, entre as muitas que tem aqui no Estado de Alagoas, são empresas que antes eram contribuintes assíduos, pagavam regularmente seus impostos, mas num momento como esse da economia, eles são devedores. O Estado tem a obrigação de mandar para a dívida ativa. Mas a crescer, além da dívida ativa, o protesto, que vai, no linguajar nosso, vai sujar mais ainda o nome da empresa. Então, é aí onde entra um refis, para que a gente possa sair desse cadastro negativo e passar e continuar a desenvolver o Estado de Alagoas. Outra ação que a gente percebeu que a FEComércio desenvolveu nos dias anteriores foi o pedido de veto à Prefeitura de uma lei sobre a obrigatoriedade da contratação do bombeiro civil. Por que a FEComércio foi contra? Olha, é um custo. Bombeiro civil, empresa, eu não posso dizer que não há uma necessidade. Tem empresa que já existe o bombeiro civil trabalhando pela necessidade que tem, mas não por obrigatoriedade. Isso é um custo. Um bombeiro civil dentro de uma empresa custaria no mínimo 5 mil. E esses 5 mil não vai trazer nenhum desenvolvimento para a empresa. É uma pessoa que vai estar ali trabalhando, se houver uma necessidade, até que ele vai ser exigido. Mas na grande maioria das nossas empresas que estariam obrigadas a usar o bombeiro civil, não tem tanto essa necessidade. E para que é que nós temos o bombeiro militar? Nós precisamos aparelhar o bombeiro militar para que ele atenda a toda a sociedade. Tem empresas que não estariam ali obrigadas, dentro daquela proposta, não estariam obrigadas. Mas, por uma emergência ou uma situação de um vizinho ou coisa parecida, poderiam estar envolvidos. Mas nós entendemos que o custo do bombeiro civil para as empresas seria muito grande. E isso, logicamente, como eu disse anteriormente, a empresa não absorve, a empresa repassa para o custo da mercadoria. Nacionalmente, outros pontos, além da questão tributária, envolve diretamente o comércio. Reforma trabalhista, é necessária a aplicação dessa reforma? No meu entender, é necessário e não traz prejuízo para o trabalhador. Até onde eu conheço, até onde eu li, até onde discuti em vários fóruns, não traz prejuízo para o empregado. Pelo contrário, ele dá uma abertura para que a empresa negocie com o empregado e aí possa desenvolver mais. Mas falam que o empregado só vai trabalhar 12 horas e só vai ter meia hora. Isso é uma negociação. Quantos e quantos empregados vão fazer essa negociação?
mínimo possível, até do interesse do próprio empregado. Quem tem horário flexibilizado, existem várias empresas aqui na capital, eu tenho conhecimento de várias, você também deve ter algum conhecimento nesse sentido, de que precisam do empregado apenas na sexta, no sábado e no domingo, em feriados, que são os bares, os restaurantes. Para que o dia de segunda-feira? Não precisa, dia de terça-feira, precisa de um quadro menor. Mas quando chega na sexta, no sábado e no domingo, ele precisa ter um número maior, um contingente maior para atender o público. Daí vem a negociação. Ele trabalha e faz essa negociação livre com o empregado. Não há, eu entendo que não há, pelo que eu vi da legislação, nenhum prejuízo. Estimula o crescimento de emprego, criação de emprego? Eu acredito que nós vamos ter. Agora, você pode me perguntar, as empresas vão obedecer? Isso é uma questão de fiscalização. Se existir a fiscalização competente para ver se aqueles empregados estão sendo registrados, devidamente registrados, aí é outra história. Nós precisamos ter esse cuidado. As empresas sérias fazem isso. Tem muitos do que se alega na reforma trabalhista que, muitas empresas já têm esse modelo, mas de uma forma irregular. E aí passaria a ter esses funcionários que já haviam um acordo informal como uma forma de deixar tudo regularizado. Sim, várias empresas. Eu vou citar um outro exemplo, que é o salão parceiro. O salão parceiro é aquele salão de beleza, onde tem um profissional, 2, 3, que trabalham ali por conta própria dentro daquele salão. Há uma parceria, eu conheço salões onde a menina que faz o manicure e lava cabelo, ela é parceira. O salão recebe um percentual dela. Então precisa ser organizado isso aí. Até agora nós, apesar da lei já existir há algum tempo, até agora nós não conseguimos aqui que esses estabelecimentos façam esse atendimento e façam esse registro dessas pessoas. O salão parceiro é muito importante, não só vai dar abrigo às necessidades que o próprio salão tem, como também do empregado, para ele não ficar a descoberto, como nós dizemos, não ter nenhum registro dele ali. Ele é apenas uma pessoa que está prestando serviço sem nenhuma condição fiscal, vamos assim dizer, para ser protegida ali dentro daquela empresa. E isso precisa ser o mais breve possível, visto pelo Ministério do Trabalho. Nós já temos uma menção, uma moção junto ao Ministério do Trabalho pedindo essa articulação para que a gente possa definir aqui em Alagoas. Outras ações da FEComércio a gente pôde acompanhar, inclusive treinamentos, estudos de logística reversa com algumas empresas aqui. Como isso tem sido trabalhado, presidente? Nós tivemos agora no início desse mês, final do mês passado para início desse mês, uma reunião aqui com uma empresa de logística reversa de lâmpadas fluorescentes, que é um estudo que está sendo aplicado um trabalho que está sendo aplicado em vários estados. Então, essa empresa não há nenhum custo para a empresa aqui no estado de Alagoas. Isso é uma vantagem. Apenas ele vai ceder um espaço, aonde naquele espaço será colocado um móvel para recepcionar essas lâmpadas fluorescentes. Ao recepcionar, estando completo aquilo, se liga para uma determinada empresa que recolhe aquele container. Não é um container, eu estou usando o nome container, mas é um móvel onde vai receber ali 100 ou 120 lâmpadas para ser enviada à indústria, para a indústria processar e dar a destinação final. Isso é um avanço aqui para Alagoas. Nós estamos fazendo esse trabalho, demos a mesa para essa negociação. Várias empresas aqui em Alagoas já aderiram, está só finalizando esse convênio e formatando esse contrato entre a empresa, que é a empresa que cede o espaço, e a empresa que vai coletar esse material. Estamos só finalizando. Mas em breve, não vai demorar muito, nós vamos fazer também com pneumáticos. Pneus é um outro procedimento que a gente tem que usar. Já existe em alguns pontos a coleta de medicamentos.
já existe em algumas cidades que também trabalham com óleo, não só o óleo de cozinha usado, o óleo combustível, quando nós, no nosso carro, a gente faz aquela troca de óleo. Para onde vai esse combustível, esse óleo? Qual é a destinação? Está sendo correta, não está? Algumas empresas já estão repassando para quem queima em fornos. Mas será que isso é o ideal? Ou se tem uma outra destinação? Então, como nós somos da área comércio, nós estamos dando a mesa para vários setores discutir isso e entre si encontrar uma solução e atender a legislação do país. A gente conversou aqui nos 2 blocos a questão do apoio e de uma interlocução da FEComércio com tanto o legislativo como o executivo, questão tributária, questão trabalhista. O que é que mais pesa hoje desses 3 para o desenvolvimento de um serviço, bem, turismo, comércio? Olha, a tributação sempre pesa, né? Não é fácil a gente sobreviver nesse emaranhado de legislação que nós temos, nesse número sempre crescente de encargos, seja na área trabalhista, seja na área fiscal, e até numa situação como essa agora que nós estamos falando de logística reversa, tudo isso é custo para a empresa. Se não tem esse custo, como essa colocação que eu fiz dessa empresa que vem fazer esse trabalho, ótimo. Mas nós teremos, mais cedo ou mais tarde, também algumas empresas que vão ser ou tributadas ou vão ser de alguma forma apenadas por alguma dessas circunstâncias que podem acarretar. Eu falei no caso dos resíduos do óleo. Quem não cumprir, mais cedo ou mais tarde vai ser até processado e quem sabe até cumprir. Eu não sei se nós vamos alcançar esse país com essa seriedade, mas quem sabe até alcançar uma penalidade maior. Mas a tributação, sem dúvida, eu tenho dito que pesa muito no nosso meio empresarial. A gente vai encerrando por aqui, parabenizar pelo trabalho à frente parlamentar, a discussão política pela melhoria aí do comércio. Muito obrigado. O programa Ponto de Vista segue, mas vai para um breve intervalo. O programa Ponto de Vista segue agora com a jornalista Nara Normandi. E a gente tem conversado no momento, Nara, que é especialista em redes sociais, no que é conversado, principalmente Instagram, Facebook, jornalismo como um todo. Eu tenho reparado no Congresso, com tanta votação, que você vê uma cena muito clássica, é a das senadoras com um plenário apagado e o celular fazendo uma transmissão ao vivo. O político de hoje tem que viver ao vivo o tempo inteiro? Bom, Endel, obrigada pelo convite. Eu acredito que a gente não precisa viver ao vivo o tempo inteiro, mas a gente tem que sim utilizar as ferramentas como uma ferramenta de comunicação, como uma ferramenta de transparência e principalmente de participação. Então, no caso do Congresso que você levantou aqui, quantas pessoas param para estar assistindo uma sessão na Câmara Federal, no Senado, e acompanham aquelas discussões. Então, eu acho que o grande bacana disso é de você aproximar aquele ambiente que, para muitos brasileiros, ele é algo isolado da realidade, e você tem os políticos abrindo esse canal e tentando dialogar mais com as pessoas, fazendo com que as pessoas se aproximem da política. Então, o fato de você ter ferramentas que possibilitem isso ao vivo, seja um vídeo ao vivo no Facebook, no Instagram, e você vê as pessoas interagindo, eu acho que o mais bacana do que o político está se colocando ali à exposição é ver a interação das pessoas. Isso se aplica a qualquer político? Qualquer idade, qualquer estilo? Pois é, vamos lá. Quando a gente fala de comunicação em geral, a gente tem um público a se tratar. Então, o que eu acho que a grande discussão que a gente tem que fazer é, todo mundo tem que estar na rede social e de que forma a gente está nessa rede social. No caso dos políticos, eles são eleitos pelo povo. Então, a comunicação, ela dá transparência ao trabalho
que eles prestam. Então, são remunerados com dinheiro público. Então, a comunicação, eu acredito sim que ela é obrigação, no caso público, porque é uma prestação de serviço e ela tem que ser divulgada de uma forma clara, objetiva, para que as pessoas entendam. Então, isso você pode fazer pelas redes sociais, você pode fazer pelo site institucional da Câmara, você faz pela TV, e o site da Câmara Federal é muito bom de comunicação. A estrutura que eles têm por lá, de rádio, de televisão, de internet. Então, hoje em dia, a gente tem acesso ao que o deputado falou ali no plenário. Ao discurso dele, ao áudio dele, ao vídeo. Então, está tudo muito nas nossas mãos. E eu acho que quando o político ele se disponibiliza a estar fazendo isso, ele está, assim, tentando, eu acredito, estar próximo mais daquele cidadão ali, que para ele é o eleitor, e tentando atender essas demandas que a gente tanto questiona, né? O Estadão de sábado traz um índice de 94% dos brasileiros não se sentem representados por seus políticos. A cobertura como essa, uma autocobertura como essa, pode contribuir para diminuir esse índice? Eu acredito que ele pode desmistificar a figura do político. Eu acho que aquela figura do político tradicional, distante das pessoas, ou que só aparece em momentos eleitorais, e que só com o traje que é específico dentro daquela situação institucional, de plenário, eu acho que o fato da rede social, ela vem justamente para fazer essa aproximação. Então, você conhece ali não só a forma como o político se posiciona sobre uma reforma da Previdência, sobre uma reforma política, mas você também passa a conhecer quem é aquela pessoa. E eu acho que a grande sacada dos políticos é isso, eles tentarem mostrar que eles são pessoas como a gente, mas que estão ali exercendo determinada função. Então, se você vê hoje, os políticos, eles falam da sua vida pessoal, eles falam da vida, do tipo de atividade que eles gostam de fazer, de lazer, de entretenimento, os livros que eles estão lendo, porque eles querem realmente ter essa aproximação. Então, eu acho que o fato da população não se ver representada também é porque muitas vezes nem conhece aquela pessoa que votou. Então, você tem só aquela grande exposição intensa durante uma campanha eleitoral, mas não sabe a história daquele parlamentar, não sabe tanto resgatar quanto no que ele poderia estar propondo naquela situação. Então, eu acho que estar disponível ali na rede pode sim aproximar. Eu não acho que vai ser representativo, mas eu acho que ele é um grande passo, sim, da gente conhecer melhor. Até porque a gente vê em situações assim, num vídeo ao vivo. Se alguém faz lá um comentário e aí vai colocar ele numa situação, e aí, poxa, como é que eu lido com isso daqui? Porque a rede tem muito disso. Você tem um comentário, pode ter um comentário negativo, um comentário positivo, e até você ver a condução daquele político sobre um comentário negativo ou positivo, você vê a forma como ele se comporta mesmo, né? Não é só venham só os elogios, mas na crítica também como é que ele responde, como é que ele se posiciona, se estão perguntando a opinião dele sobre determinado tema, você vai ficar sem responder? Poxa, mas ele está aqui tentando saber o teu posicionamento, então você tem sim a obrigação, digamos assim, que a gente vê hoje ainda como um diferencial de quem é que está respondendo o cidadão ali pela rede. Mas eu acredito que o caminho é esse. Na tua análise, são anos já de mostrar o dia a dia do político, do representante, mas ainda assim você vê na sociedade a impressão de frases como não sou político para trabalhar de terça a quinta. E quem vê a realidade de uma rede social percebe que político não trabalha de terça a quinta. Plenária de terça a quinta. Ainda falta muito para desmistificar isso? Eu acredito que o desafio nosso, na verdade, talvez seja parar de ver a comunicação apenas como uma figura do político. Mas a gente vê a comunicação como uma gestão pública. Então, não só que seria focado no executivo, que é o prefeito, que é o governador, que está mais ali próximo daquela realidade, mas no legislativo também. Então, existem várias formas de trabalho e a gente está lidando tudo com
o que é público, com a gestão pública. Então, se eu estou falando de um projeto de lei, eu posso falar de um projeto de lei, eu acredito que você tem que se posicionar sobre temas importantes do seu estado, não só um deputado federal. Ele tem que se posicionar nacionalmente, mas ele também tem que se posicionar sobre os assuntos do seu estado. Então, o fato de ser terça, quinta, e realmente é um instrumental, um processual, dentro de uma casa, assembleia, de uma casa como a Câmara Federal, e a gente entender o que o político faz. Então, até tem formas legais de a gente fazer isso na rede. Então, a gente tenta usar formatos diferentes, inclusive, para comunicar isso daí. Então, como é que a gente pode entender como é o trabalho de um deputado? Lá na Câmara mesmo tem muitos programas específicos que levam as pessoas para lá. Então, você tem programas destinados a professores, programas destinados a crianças, programas destinados a universitários, justamente para tentar conhecer o que é que funciona também de bastidor. No caso, sei lá, uma reunião de comissão, que é super importante e que só depois daquela discussão vai para o plenário. Então, eu acho que quanto mais participação a gente conseguir fazer com que o cidadão se envolva com a vida pública em geral, não só com a figura do político, mas com os temas públicos, eu acredito que a gente só tem a ganhar, porque a gente vai tornar isso debate, né? Existe algum dilema sobre a necessidade de informar e conscientizar e deixar público todas as ações e também não ficar over dentro de uma rede social? De informar, não sei, no sentido de educar? Por exemplo, vamos escolher um tipo de político, um vereador. Certo. Então, ele resolve informar sobre todas as suas agendas de um dia. E muitas vezes você vai encontrar um vereador, dependendo da cidade, que tem 5, 6, 7 assuntos a tratar, desde lideranças a plenário. 6, 7, 8, 9 posts. Corre o risco de ficar over? Corre, muito. Eu acho que primeiro, quando a gente está na rede social, a gente tem que entender por que a gente está ali na rede social. Então, o que é que eu quero comunicar e para quem eu quero comunicar. Não adianta a gente achar que está falando para todo mundo, porque você tem um determinado público que te acompanha. E hoje o legal, justamente da internet, é que a gente pode entender quem é esse público que te acompanha. Então, as redes, elas podem te dizer se é mais homem, se é mais mulher, qual é a localização, qual é a faixa etária. E o que é o bacana, tanto do político, que ele tem que prestar contas do seu trabalho, mas ele também pode sim responder as perguntas que aquele teu público quer. Então, quanto mais conteúdo você fizer que atenda às demandas daquele cidadão, daquele grupo que está te acompanhando, melhor vai ser. Então, uma quantidade enorme de posts. Primeiro que o próprio algoritmo das redes, ele já não vê pela quantidade, mas pela relevância, que é ok. Então, sempre a gente abre a timeline e aparecem postagens antigas. Por quê? Porque aquela postagem, ela teve determinada relevância, porque teve interação, de curtida, de comentário. Então, acredito que ela pode ser mais importante para você do que uma que necessariamente chegou agora e que não está com tanto engajamento. Então, ter um vereador não é também fazer aquilo lá, a agenda, vamos estar em tal bairro ou tal. Que tema, vamos poder debater um tema e a gente pode planejar. Vamos, essa semana, trabalhar sobre a questão da mobilidade urbana em Maceió. Então, vamos falar sobre a mobilidade urbana em Maceió, que projeto de lei ele propôs, que fiscalização da ação do prefeito está sendo feita, que audiência pública pode ser feita sobre o assunto. A rede também, a instituição, a empresa, ela pode, político, ele vai pautar aquilo ali conforme também as suas crenças, suas ideologias e tentar aproximar o cidadão daí. Tem assunto proibido na rede? Assunto proibido na rede de político? Sim. Em relação à postagem que ele faz? Sim. O que eu acho mais bacana da rede, que aí, inclusive, pra gente que trabalha com a parte de comunicação política, digital, é que se a gente não pautar, a rede vai pautar de todo jeito. Exemplo, vou dar um exemplo. Por exemplo, uma questão a denúncia para investigação do presidente Michel Temer. Isso. Então, você pode ter um político que não esteja querendo se posicionar ali, mas não adianta, porque se ele não está querendo se posicionar, as pessoas já estão indo lá, estão comentando, estão perguntando como é que ele vai votar. Então, as pessoas se articulam na rede, então fazem site, sabem a quantidade de deputados que precisam para que a denúncia passe. Então, mesmo que aquele político se ausente de alguma votação, não queira dar o seu posicionamento, ele vai ser cobrado, porque a estrutura da rede ela não tem essa hierarquia.
Então as pessoas vão lá e vão comentar, e vão comentar, e vão comentar até obtiverem as respostas que elas precisam. Então, o assunto é aparentemente proibido politicamente, mas a rede mesmo impõe essa pauta e que você vai ter que aprender a lidar, a responder essa demanda. E quando o político precisa votar algo impopular? Pois é, e aí cabe a ele, não vamos divulgar que isso não é tão interessante, então vamos deixar quieto. E aí tem o que é que acontece muito na rede, principalmente no caso político, grupos específicos organizados que tentam fazer mesmo uma articulação para aquele assunto rolar. Então, um grupo muito forte que eu acompanho é o pessoal em relação à questão do armamento. Armamento e desarmamento no Brasil. Então, é um grupo muito organizado que, às vezes, você não está querendo opinar, se o político não está querendo opinar sobre aquele assunto, você vem com uma enxurrada de comentários, uma enxurrada de mensagens e que você vai ter que dar resposta àquilo ali, porque as pessoas estão procurando, mas aí você não pode não necessariamente fazer um post institucional mesmo, se posicionando, mas você pode responder através de um comentário e dando indícios e até esperar a questão da votação, e a votação ela é aberta. 2018 é uma eleição de guerra na rede social? Eu acho complicado a gente colocar como guerra. Eu acho que, na verdade, os políticos, o bacana dessa estrutura de rede é que eles já estão percebendo que não tem mais um período eleitoral. Porque o bacana da rede é que ela tem memória. A gente, às vezes, pode esquecer, mas o Google tem memória, o Facebook, então a gente vê, às vezes é só compartilhar um vídeo, uma publicação de um político de anos atrás. Então, a gente vê um posicionamento ali. Então, já está acontecendo. Não acho que tem mais... Esse momento mais intenso da campanha, ele existe e a lei permite isso daí, enfim, todo o trabalho. Mas é uma construção de uma história. O político, ele tem que entender que ele já sendo político ou aquele que quer ser o político, que a vida dele é pública. Então, o trabalho que ele está sendo feito agora vai ter um resultado lá na frente e que ele construindo isso daqui de agora pode ficar uma coisa muito mais consolidada do que simplesmente chegar no momento eleitoral e tentar fazer uma comunicação intensificada e as pessoas talvez não tenham tanta credibilidade quando elas já conhecem a história, quando elas já conhecem o trabalho que é feito. A gente vai para um breve intervalo. Eu estou aqui com a Nara Normando, jornalista. A gente está falando sobre redes sociais, sobre política. A gente volta já. Voltamos com o último bloco do programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com a jornalista Nara Normandi. Nara, o Snap está na UTI? Está na UTI. Eu acho que um pedaço do Snap foi jogado no Instagram de uma forma muito inteligente. E a tendência, acho que é cada vez mais a plataforma do Facebook reunir em uma só, trazer as várias ferramentas para organizar tudo por lá. Então, ele muito espertamente criou a audiência, ele criou... as pessoas se vincularam àquele espaço e agora ele está procurando formas de manter as pessoas ali e, claro, monetizar em cima disso daí. Então, o Snap, você vê o mesmo formato jogado no Instagram, que é os stories, os memories, que fica aquele vídeo por 24 horas disponível ali, as histórias ou então os vídeos ao vivo. E essa tentativa de puxar numa rede forte e deixar ela cada vez mais forte. Fez um pouco isso no WhatsApp também. E de matar o concorrente. E de matar o concorrente, claro. É quase um grande conglomerado de mídia numa plataforma só. Então, ele está usando de todas as ferramentas que ele pode para estar mantendo as pessoas ali. Então, no Facebook mesmo, a gente vê de tudo. E a gente vê, inclusive, o Facebook indo para um ritmo de consumo de vídeo. Então, quando você assiste um vídeo no Facebook, por exemplo, você vê que pelo feed ele já te joga para outro, te joga para outro automaticamente. Ele quer que você fique consumindo, que também é a tendência de produção. Então, O Facebook quer virar o Netflix. Pois é, o Facebook, ele está querendo, várias empresas, na verdade, não só o Facebook, eles estão querendo pegar o que dá certo, né? Netflix deu super certo. E a gente vê essas grandes empresas também pensando em várias frentes, na verdade. Porque quando a gente está falando muito aqui de rede social, mas se a gente for abrir um pouquinho o guarda-chuva, é o guarda-chuva da tecnologia, é o guarda-chuva da inovação,
que vai vir a realidade virtual, que vem a internet das coisas, que vem a casa inteligente, que vem o carro autônomo. Então, essas empresas, a gente pensa que tá uma coisa distante da gente, mas não tá. Elas já estão vendo muito mais lá à frente. A gente vê pessoas que trabalham lá no Vale do Silício e tudo comentando do quanto isso está mais perto do que a gente imagina. A gente vê quantas matérias aí dizendo que muitas profissões que a gente ainda existem hoje, quanto elas vão desaparecer porque... Já existe o jornalista robô, né? Pois é, quantos robôs já existem? Não só o jornalista robô, mas vai ter o carro que não vai precisar mais do motorista. Eu estava vendo que a Amazon vai começar a fazer entrega por drones nos Estados Unidos, então daqui a pouco não vai ter também um entregador, porque a sua mercadoria de 2,5 kg, ela vai por um drone e vai chegar na tua casa. Então, já está revolucionando tudo. Então, quem tiver atento a isso daí é que vai chegar e vai ocupar esse espaço. Mas não tem vídeo demais já na internet? Pois é, tem vídeo, mas as pessoas continuam consumindo muito vídeo. E a tendência é que o vídeo continue aumentando ainda em relação a outros formatos. O que é que acontece? O vídeo, ele aproxima mais. A gente tá aqui numa televisão, então tá ouvindo, tá vendo a forma como a gente tá se expressando. Então, o vídeo, ele aproxima mais do que uma arte, por exemplo, um card em um feed. Então, as pessoas tendem a interagir mais com o vídeo. Por isso que o vídeo vem sendo tão potencializado. É dinâmico, não é aquela coisa tão estática. Então, as pessoas vão se identificando, vão se reconhecendo, vão àquela linha narrativa. Agora, qual é a questão? As pessoas não têm muita paciência de ver vídeos longos. Então, os vídeos são curtos. Os vídeos são curtos, objetivos e tem que dar a resposta que as pessoas querem ali. E, claro, com uma produção também. Aí a gente vê vídeos de vários perfis. Por exemplo, a gente estava falando de político aqui antes. Se a gente for ver o caso do prefeito de São Paulo, você abrir o feed dele, a gente só vê vídeo. Vídeo. E são vídeos gravados de celular, vídeos não tão produzidos. Mas hoje ele tem que ser um showman? É a estratégia dele. É o marketing dele. Foi a forma como ele traçou. E que aí é interessante a gente entender que a rede ela só vai refletir aquilo que o político é. Então, se você sabe o caminho que você quer traçar, os valores, os teus valores, o teu público, tudo, então a tua comunicação ela só vai reforçar e fazer com que a mensagem chegue. Mas não adianta uma pessoa que não, um político, por exemplo, que não tem nenhum tipo de familiaridade querer pegar a mesma fórmula do prefeito de São Paulo e achar que vai dar certo. Não, aquela ali foi uma estratégia muito bem planejada e pensada para aquela pessoa, para aquela figura pública. E ele aposta nisso daí. Então, a gente vê os vídeos gravados de celular, tanto aqui no Brasil, quando ele faz viagem para fora, são vídeos simples, gravados de celular, que tem um alto engajamento, porque ele está falando para aquele público que está querendo ouvir aquilo ali. E está vendo ele vestido de gari, vestido, enfim, das inúmeras alternativas que ele faz e que gera impacto. Gera impacto naquele Como público. se livrar dos haters? Não acho que tem como se livrar. Eu acho que a gente tem como aprender a lidar. Desde um posicionamento, assim. Primeiro, a gente tem que ter uma linha de que mensagens ofensivas, é claro que elas não se sustentam. Eu acho que você tá ali, você tá indo só pra agredindo com palavras realmente inapropriadas, com agressividade, não é o caminho. Mas quando chega naquele limite. Mas a gente vê uns que têm provocações nas redes políticas. E aí é uma forma também de responder, depende do comentário, depende do teor, depende do assunto. Eu acho que quanto mais tentar dialogar, melhor. Porque é aquela história. Se você querer, resolver apagando tudo, não vai dar certo. Mas porque vai voltar em outro momento. Não existe, de certa maneira, uma equipe grande? Exige uma equipe muito grande, na verdade. Hoje em dia, quando a gente fala em... Primeiro, acho que não dá pra gente só... quando a gente fala em rede social, já é um mundo. O que é que acontece? Tanto no ambiente político, quando a gente tá falando aqui, quanto também no ambiente empresarial, muito do atendimento daquelas lojas ou do comercial daquelas lojas, eles estão vindo para a rede. Então, não é achar que na rede você vai contratar uma pessoa e que você vai ter todas as suas respostas. 24 horas. 24 horas, e ainda que é isso. Se você não responda, ainda tem o seu prazo de resposta. Sábado, meia-noite, e você disse, por que não responderam? Por que não, né?
Então, a gente vê, tem algumas empresas que colocam horário de atendimento nas redes, e no caso do político, por exemplo, quando a gente coloca que é político, é o tempo inteiro. É sempre aberto. Tem lá a opção no Facebook que fica sempre aberto. Então, mas o que é que a gente vê? Como a gente trabalha com vídeo, a gente pode trabalhar com arte, a gente pode trabalhar com fotografia, a gente pode trabalhar com inúmeros formatos e tem que ter uma pessoa para planejar aquele conteúdo, para monitorar, para estar dialogando com essas pessoas. Então, é claro que não é uma equipe pequena, jamais. Se a gente for ver, tem várias figuras que complementam os seus trabalhos com as suas habilidades e que aí pode-se dizer que a gente tem uma estrutura para estar lidando. E o pior, que nunca é suficiente, porque a rede sempre está crescendo, as coisas sempre estão surgindo e a gente precisa de estrutura. E quem tem visão aposta nisso daí, porque realmente consegue se diferenciar. Mas tem quem possa dizer bem assim, eu não vou fazer grandes esforços e vou ganhar a eleição assim mesmo? Aí talvez seja a eleição com aquela política antiga, de forma antiga e sem às vezes ouvir até o teu eleitor. Ou você achar que tem perfis e perfis de políticos. E esses que acredito que ainda não apostam não é na rede social como a sua, porque tem políticos que a rede social é o seu canal oficial. O que é postado ali, ele é repercutido na imprensa, ele tem impactos políticos daquilo ali, mas tem outros que não, que preferem realmente estar só por estar para dizer que está na rede social e que acho que talvez estejam perdendo até de fortalecer, de fidelizar o teu público que já te conhece ou de fazer com que novas pessoas possam conhecer um trabalho que até então não conheciam. O político tem que estar respondendo também? Eu acho que quanto mais o político participa, quando a gente vê que o político está ali naquela rede, que a rede que é ele, a rede fica muito mais forte. Então, pelos perfis que eu acompanho, tanto em Alagoas quanto no Brasil, quanto mais o político está próximo, melhor o engajamento. Então, principalmente quando a gente falou aqui, em fotos pessoais, em foto que tem a vida mais perto do político, que tem menos a parte do trabalho de assessoria, porque o trabalho de assessoria ele é fundamental, mas a gente também tem que ter o político ali para estar dando esse equilíbrio para a pessoa se sentir próxima a ele. Porque ela chegou até ali, não foi por causa da equipe que trabalha com ele, foi por causa da figura do político. Então, ela quer estar perto dele, ela quer conversar com ele, ela se sente prestigiada quando responde. Então, quanto mais ele puder participar, melhor. O bom humor é uma arma? Com certeza. Eu acredito que tanto o bom humor quanto, às vezes, até a gentileza. Você achar que a pessoa pode vir até numa perspectiva mais polêmica, mais questionadora e você tem uma resposta que era a resposta que você queria. Então, você se desarmou. Você fez, não, peraí, ele me respondeu. Então, poxa, obrigado pelo esclarecimento. Às vezes pode ser nem um teu eleitor, às vezes era um que estava até querendo fazer uma crítica, mas ele ficou satisfeito porque você respondeu ao que ele queria. Então, até às vezes de uma forma leve, pode ser sim uma arma do bem. Quem é um bom exemplo hoje para esse tipo de relacionamento? Netflix? Sim. A gente saindo um pouco aí, na verdade nem tanto saindo do humor, porque a gente também vê muitas séries políticas também dentro do Netflix, que são muito bacanas e que às vezes a gente pensa se é ficção ou realidade mesmo, de tanto que se aproxima, mas o Netflix vem fazendo um trabalho muito bom e inclusive nas próprias redes deles. Então, eu acho que o formato Netflix, inclusive, tem que ser visto pelos políticos como é que a gente pode fazer da política, como é que a gente faz um Netflix da política. Tô querendo fazer aí um Netflix da política pra gente trabalhar. Um trabalho como esse é impossível ter todas as respostas. Isso. Que perguntas estão em aberto? Que perguntas? Eu acho que a gente tenta identificar o nosso público, a gente tenta identificar o que é que as pessoas querem, mas eu acho que o que mais a gente pode fazer é tentar dar a resposta para as perguntas das pessoas. Mais do que a gente querer levantar as perguntas, eu acho que é responder as perguntas das pessoas. Então, eu inverteria aí, quais as perguntas que a sociedade está deixando em aberto e que o político pode responder essas perguntas. Que ele teria ou obrigação ou uma sensibilidade de responder. E se ele estiver fazendo isso, pode ter certeza que ele vai estar pegando a atenção daquele eleitor, daquele cidadão, e aquele cidadão vai olhar para ele de uma forma muito mais diferenciada e vai, poxa, ele respondeu o que eu queria. Não é a pergunta dele que está impondo aqui.
é a minha e que ele está trazendo a minha resposta. Então, eu acho que a pergunta aí é o político, às vezes, parar de se pautar e ser pautado também pelos temas que estão chegando até ele. Em 2012, o Facebook fez muita força na eleição. Em 2014, o WhatsApp e Instagram se juntaram. Em 2016, eu acredito que isso meio que se repetiu. Talvez um Snap, alguma coisa assim mais timidamente. Em 2018 pode surgir algo novo?